Olá, você está no canal Matemática Simples Assim. Eu sou a professora Gorete e hoje nós vamos resolver algumas questões envolvendo potenciação, envolvendo regras e propriedades da potenciação. Na primeira questão, nós temos o seguinte: escreva cada número como uma potência de base 2. Então, nós vamos pegar todos esses números e transformá-los em uma potência de base 2. Para facilitar, nós vamos pegar o valor maior e decompor, que no caso aqui será o 256. Nós vamos decompor o 256, vamos decompor em fatores primos. 256 dividido por 2 é igual a 128. Dividindo por 2 novamente, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, aqui, decompondo 256, nós vamos observar que todos os outros números estão dentro dessa decomposição. Na letra A, transformar 64 como uma potência de base 2, em uma potência de base 2. Se eu olhar aqui para o 64, se eu for contar todos os fatores daqui para baixo, nós temos 6 fatores. O 2 apareceu 6 vezes. Então, eu posso dizer que 64 é igual a 2 elevado a 6. 1 sobre 256. Vamos colocar aqui o 1 no numerador e o denominador, vamos transformar 256 em uma potência de base 2. Nós percebemos que apareceu aqui a base 2 8 vezes. Então, 256 é igual a 2 elevado a 8. Como ele está no denominador, nós vamos inverter colocando o expoente negativo. 2 elevado a menos 8. Essa é a potência. 1 sobre 256 é igual a 2 elevado a menos 8. Raiz quadrada de 64. Decompondo 64, nós vamos encontrar 2 elevado a 6. Para retirar esse número da raiz, nós podemos dividir os índices. No caso aqui, o índice, podemos dividir o expoente e aqui dividir o expoente pelo índice. Aliás, 6. Como aqui não aparece nenhum valor, é porque o índice é 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, aqui nós vamos ter 2 elevado a 3. 0,25 nós vamos transformar em fração decimal, que será igual a 25 sobre 100. Simplificando essa fração por 25, nós vamos encontrar 25 dividido por 25 é igual a 1, 100 dividido por 25 é igual a 4. Transformando aqui em uma potência de base 2, o 4, nós vamos ter 2 elevado a 2. Invertendo, colocando o expoente negativo, nós encontramos que 0,25 é igual a 2 elevado a menos 2. A segunda questão. Calcule as potências. 8 elevado a 0,3, esse tracinho em cima do 3, indica que é uma dízima periódica. Uma dízima periódica simples, onde aparece o número 3, ele vai se repetindo infinitamente. Então, nós vamos, primeiramente, transformar esse 0,3 em uma fração. Como é uma dízima periódica simples, onde o número 3 se repete, esse 0,333, que está repetindo infinitamente, será transformado em 3 sobre 9. Simplificando 3 sobre 9 por 3, nós vamos encontrar 1/3. Agora, como aqui é uma potência com expoente fracionário, vamos transformar
essa potência em um radical. Nesse radical, o denominador é o índice e o numerador é o expoente. Como o expoente será 1, não precisa colocar. Decompondo 8, nós vamos encontrar 2 elevado a 3. Como o expoente é igual ao índice, esse número sairá do radical. Então, 8 elevado a 0,3333, que é uma dízima periódica, é igual a 2. 9 elevado a 5 meios, transformando em radical também. Onde o denominador é o índice, não vai precisar colocar, porque quando o índice é 2 não precisa colocar. E o numerador será o expoente. Decompondo 9, nós vamos encontrar, decompondo aqui o 9, 9 por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1. Vamos encontrar 3 elevado a 2. No lugar do 9, vou escrever 3 elevado a 2 e esse expoente 5 que já estava, que já existia. Então, vamos ter o seguinte, 3 elevado a, aqui uma potência de potência, 2 vezes 5, 10. Então, eu vou pegar esse 10 e dividir pelo índice. 10 dividido por 2, 5. 3 elevado a 5, 243. Terceira questão. Sendo y igual a 4 elevado a 7 vezes 2 elevado a menos 1 vezes 8 elevado a menos 2 sobre 16, a metade do valor de y vale. Então, essa expressão nós vamos resolver usando as propriedades das potências. Muito simples. Vamos usar aqui as propriedades das potências. Então, esse 4, nós vamos transformar todos esses números, vamos colocar em uma só base, que será a base 2. O 4 será transformado em 2 ao quadrado. Aí eu vou repetir o expoente que já existia no 4. O 2 continuará na base 2, já está, né? O 8 será transformado em 2 elevado a 3, na forma de potência. E vamos colocar o menos 2 que já existia. Então, no lugar do 4 foi colocado 2 elevado a 2. No lugar do 8, 2 elevado a 3. E no lugar do 16, 2 elevado a 4. Aí agora nós vamos trabalhar com a primeira propriedade que vamos usar, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 7, 14. Aí vamos repetir aqui esse outro termo. Potência de potência novamente. 3 vezes menos 2, menos 6. Agora nós vamos utilizar outra propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. E aqui embaixo vamos repetir o 2 elevado a 4. Somando aqui os expoentes vai ficar 14, mais por menos vai dar menos, mais por menos aqui também vai dar menos, para a gente tirar dos parênteses. Então, nós vamos ter aqui 2 elevado a 14 menos 1, 13, menos 6, 7. 2 elevado a 7 sobre 2 elevado a 4. Aqui nós temos uma divisão. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 7 menos 4, 3. O valor de y é 2 elevado a 3. Agora vamos ver qual será o valor da metade. Então, vamos ver a metade de y. Metade de y é eu pegar 2 elevado a 3 e dividir por 2.
Então, vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Vamos ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, a metade do valor de y vale 4. Quarta questão. Que potência de 10 deve multiplicar o número 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 5 para que o produto seja igual a 10 elevado a 7? Vamos, primeiramente, simplificar essa expressão para transformá-la em uma única potência. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a menos 12 vezes 10 elevado a 5. Vamos transformar isso aqui em uma única potência. Como é um produto, vamos somar os expoentes. Então, aqui nós vamos ter menos 3 mais 4, menos 12 mais 5. Menos 3 mais 4 é igual a 1. 1 menos 12, menos 11. Menos 11 mais 5 é igual a menos 6. Então, essa potência, essa expressão se transformou em 10 elevado a menos 6. Para que ela ficasse em uma só potência, eu fiz esse cálculo. Agora, ele diz assim, ele pergunta, que potência de 10 deve multiplicar esse número, que é 10 elevado a menos 6, para que o produto seja igual a 10 elevado a 7? Então, eu vou pegar, como eu não sei qual é a potência que eu vou multiplicar, eu vou dizer que a potência que eu vou multiplicar será 10 elevado a x, vezes 10 elevado a menos 6, tem que dar 10 elevado a 7. Vou ter que descobrir quanto é esse 10 elevado a x. Então, aqui, conservando a base, somando os expoentes, nós vamos ter que 10 elevado a x menos 6 é igual a 10 elevado a 7. Como as bases são iguais aqui, eu vou igualar os expoentes para descobrir o valor do expoente aqui do 10. X é igual a 7 mais 6, x é igual a 13. Então, que potência de 10 deve multiplicar esse número que deu 10 elevado a menos 6, para que o produto seja igual a 10 elevado a 7? Então, a potência de 10 é 10 elevado a 13. A última questão, muito simples. Escreva os números a seguir em notação científica. Para escrever em notação científica, nós vamos multiplicar um valor que será um valor maior que 1 e menor que 10, por uma potência de 10. Essa potência de 10 poderá ter um expoente positivo ou negativo. Ela terá um expoente positivo quando o valor não tiver casas decimais. Quando for um valor, podemos dizer um valor mais alto. E quando for um valor bem pequeno, que ela vai ter várias casas decimais, a parte inteira é 0 e ela vai ter várias casas decimais, então o expoente será negativo. Na letra A, nós temos um número aqui com várias casas decimais, com 5 casas decimais. Então, o que faremos? Vamos pegar o valor que é menor que 10, que no caso é 8. 8 vezes 10 elevado a... Aí vamos só contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 8 vezes 10 elevado a menos 5. Na letra B, nós temos aqui um número grande, não é um número que tem casas decimais. Então, na letra A vírgula passou para a direita. Na letra B, a vírgula passará para a esquerda. Então, ela vai ficar aqui entre o 3 e o 9, para dar um valor menor que 10. E aqui, eu vou olhar quantas casas eu passei a vírgula para a esquerda e vou colocar aqui um valor, o expoente, esse valor será o expoente e será positivo. Esse outro número, aqui quando o número tem
só um valor menor que 10, né? No caso aqui tem um 9, e depois todos os algarismos são zeros, é muito simples. O 9 será a parte que vai multiplicar a potência de 10, e aqui eu vou contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 vezes 10 elevado a 7. E aqui na letra D, essa vírgula vai passar para a direita e vai ficar aqui entre o 3 e o 6. E eu vou contar de onde a vírgula saiu até onde ela ficou, que no caso foi depois do 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3,6 vezes 10 elevado a menos 10. Então, é só isso. Eram esses os nossos exemplos de hoje, as questões de hoje. Bons estudos e até a próxima.